Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. O título é longo, realmente não é fácil. Eu trabalho na equipa de desenvolvimento da Oracle, mais especificamente no grupo de gestão de produto, e a minha equipa é responsável por desenvolver tudo o que é Database Security, funcionalidades de segurança de base de dados, na Oracle. Eu cubro a região da Europa, Médio Oriente e África e também a América Latina, portanto tenho visibilidade sobre o que é que estes clientes nas diferentes regiões andam a fazer e o que nós andamos a fazer também para os ajudar. Hoje vou falar-vos do DataSafe, é algo mais prático, se calhar que vocês até poderão, quando saírem daqui, se perderem uma hora, conseguem começar a tirar benefícios do DataSafe, que é um cloud service que segue estes 5 princípios que a Oracle sempre que desenvolve à volta destes sistemas de segurança pensa nestes 5 princípios. É simples, tem que ser de simples utilização. Nós sabemos que existe falta de recursos especializados no mercado e em segurança esse problema ainda é mais evidente. Tem que ser transparente, ou seja, não devemos estar a causar grandes impactos na performance ou na experiência dos utilizadores. Prescritiva, de forma a que o utilizador possa seguir um conjunto de instruções e também tentar com isso evitar o erro humano. Automatizada sempre que possível. Nós sabemos que no mundo da base de dados, e quem está mais por dentro deste tema, sabe que a mudança de um parâmetro pode causar efetivamente indisponibilidade do sistema, portanto é preciso saber o que é que eu devo fazer para melhorar ou mitigar esse risco. E também integrada na nossa consola do Oracle Cloud Infrastructure, portanto é uma consola unificada. Como resultado disto, de seguir estes princípios, nós o que estamos a fazer é simplificar a experiência do utilizador e fazer com que a adoção destas tecnologias também seja, com isso, simplificada. Este é o tal slide do Big Bang, que quase todos os fornecedores têm. Nós, na área de segurança, vamos desde o Edge até às identidades. O que eu vos vou falar hoje está ali assinalado a vermelho, que é o DataSafe, que é um cloud service para proteger dados em bases de dados Oracle. Quando pensamos em proteger dados e pensamos em dados confidenciais ou dados sensíveis, surgem sempre algumas dúvidas na nossa cabeça, e especificamente quando estamos em momentos de implementação, que é, eu tenho dados sensíveis nesta base de dados? Tenho. Que ações são necessárias auditar? Que utilizadores têm privilégios a mais e que apresentam um risco para a minha organização, no caso dessas credenciais serem roubadas, o que é que esse utilizador pode fazer? Há forma de anonimizar dados em ambientes não produtivos. Com o advento da GDPR ou do RGPD, o masking foi um tema que ganhou muita relevância, porque alguns clientes pensaram, e bem, uma forma de reduzir o scope da aplicabilidade do GDPR era anonimizar os dados de não produção, ambientes de não produção. E bem, ou seja, se os dados não têm dados reais, de pessoas reais, e que eu consiga univocamente identificar quem é a pessoa, esses dados essa base de dados ou esse sistema não é alvo de regulamentação pelo RGPD. De qualquer forma, eu não sou advogado, portanto, se houver algum advogado ou se quiserem aconselhamento nesta área, falem, obviamente, com um advogado. O Oracle DataSafe, então, o que é? É um cloud service que se apresenta numa consola única, tem 5 serviços essenciais, faz avaliações de segurança, faz avaliações de risco de utilizadores, descobre dados sensíveis, anonimiza esses dados e também consegue recolher, reportar, gerar alarmes e fazer aprovisionamento de políticas de auditoria. Okay? É um cloud service, mas eu posso registar uma base de dados Oracle, esteja ela onde estiver, seja na Cloud Oracle, seja numa third-party cloud, seja on-premises ou em ambientes Cloud at Customer. Okay? Daí conseguir ter com uma única consola visibilidade sobre tudo o que me acontece, tudo o que está a acontecer nas bases de dados Oracle. Um dos pontos-chave deste tipo de soluções, como é óbvio, é o time to market. Ou seja, como vos disse, se tiverem uma hora, provavelmente conseguem começar a tirar partido disto. Porque este serviço é apresentado mais como um software as a service do que realmente um PaaS ou um IaaS. Portanto, em termos de configurações, está praticamente tudo disponível à distância de um clique. Portanto, muito rapidamente vocês conseguem tirar partido do serviço e começar a tornar as vossas bases de dados e a proteger os vossos dados de forma mais eficiente. Tem um dashboard em que basicamente mostra-vos informação agregada nestas 5 perspectivas que eu falei.
E se calhar para entrar um bocadinho mais em detalhe, vou passar agora a falar das 5 funcionalidades-chave do DataSafe. A primeira são as avaliações de segurança da base de dados. Portanto, eu consigo saber se tenho a base de dados configurada de forma correta para ser segura, que controlos de segurança já estão em uso e também obtenho recomendações de controlos que eu poderei aplicar na minha base de dados para melhorar a segurança. Posso também definir uma baseline e sempre que houver um drift dessa baseline, recebo um alerta. Um ponto interessante é termos também um mapeamento entre os controlos STIG e CIS para cada finding, que é o que vocês podem ver aqui do lado direito em baixo, e também tenho para o GDPR. Nós sabemos que o GDPR não é uma framework técnica, mas de qualquer forma a nossa ideia é, se um cliente não souber para um determinado artigo ou recital do RGPD que tipo de controle é que o pode ajudar, nós dizemos na ferramenta, este controle pode ajudar a endereçar o artigo ou o recital X, ok? Claro que depois a implementação depende de caso a caso, mas pelo menos tem um guidance do que é que devem pensar. O segundo componente, User Risk Assessment, em termos de funcionalidades, permite mais ou menos o mesmo que o outro, portanto, set baseline, drift baseline, só que tem o foco no risco que um utilizador potencialmente apresenta. Portanto, se eu tiver um utilizador que é DBA, ele tem privilégios elevados e poderá apresentar um risco elevado. Se tiver um Power User, vou também ter uma classificação para esse utilizador. Claro que nós sabemos que alguns utilizadores eu nunca vou conseguir baixar o nível de risco, porque esses privilégios são inerentes à sua função, mas de qualquer forma temos aqui uma ferramenta para identificar os que não são privilegiados e têm privilégios a mais. Portanto, isso é o que eu consigo fazer com o User Risk Assessment. O User Risk Assessment também está integrado com a parte da auditoria, portanto, se eu clicar num utilizador, eu consigo ver os registros de atividade desse utilizador nas minhas bases de dados e eu penso que uma parte aqui interessante, se calhar partilhar convosco, é em alguns projetos que eu estive envolvido nesta componente de auditing, uma dificuldade que se apresentava sempre era: Pedro, eu não sei o que é que tenho que auditar e logo eu quero auditar tudo. Bom, nós sabemos que, isto são factos, ainda hoje de manhã estava a falar com um colega meu sobre isto, auditar tudo é sempre uma má ideia. Okay? Estamos a gerar muitos logs, a gerar uma quantidade de ruído enorme e grande parte desses logs não servem absolutamente para nada. Então, como é que nós podemos sair deste impasse? Não é? Eu quero auditar tudo ou não sei o que é que vou auditar. Nós colocamos na ferramenta políticas que são disponibilizadas out of the box, em que vocês apenas com um clique clicam em algumas checkboxes, carregam no botão, é feito o provisioning para a vossa base de dados e, pelo menos, o audit essencial que vocês devem ter está lá. A partir desse momento, começamos a recolher os audit logs, podemos fazer reporting e ter os alarmes. Portanto, este ponto de identificar best practices e pôr best practices na ferramenta também é um ponto bastante interessante da solução. A parte da descoberta de dados sensíveis. Basicamente, como é que isto funciona? Nós fazemos um scan ao dicionário de dados e também a alguns dados, a um sample dos dados, para tentar identificar dados sensíveis ou potencialmente sensíveis. Aqui no produto já vem uma série de atributos, nomes, moradas, salários, informação académica, informação relacionada com healthcare. Portanto, temos mais de 125 tipos de dados sensíveis que a ferramenta é capaz de identificar e também posso criar os meus próprios e as minhas próprias categorias. Como é que funciona? Eu faço esse scan, é criado um metamodelo dessa informação que foi da minha base de dados. São logo identificadas quais são as colunas que têm dados sensíveis. Eu posso até ter mais que o produto não descobriu, posso adicioná-las. E a partir daí eu tenho um modelo que tem os dados, ou onde estão os dados sensíveis da minha base de dados. Portanto, está naquele esquema, naquela tabela, naquela coluna e também tenho uma identificação da volumetria. Porquê que isto é interessante? Porque eu, uma vez tendo descoberto onde é que estão os dados sensíveis, se os quiser mascarar em ambientes não produtivos, eu já fiz uma grande parte do caminho. Portanto, já sei onde é que eles estão, tenho esse metamodelo, a partir daí é basicamente definir quais são os formatos de mascaramento definidos para cada campo. Nós aí também temos um acelerador para tentar descobrir o máximo possível, mas se não tiver
sido descoberto automaticamente, eu posso manualmente escolher o formato de mascaramento. O que é o formato de mascaramento? O formato de mascaramento é, por exemplo, eu para mascarar o número um número de, por exemplo, uma carta de condução, tenho uma letra, tenho um hífen e tenho mais uma série de números. Eu posso usar, por exemplo, o formato de formato randomization, em que basicamente o que vai acontecer é eu vou substituir letras por letras, símbolos por símbolos e números por números. E no fim vou ter uma coisa parecida, mas não é o valor original. Pronto, Data Safe, Cloud Service, permite-vos registrar bases de dados na cloud e on-premise ou noutras clouds. Daí eu conseguir ter uma gestão destes modelos híbridos que nós que é uma realidade e que cada vez mais os clientes estão a adotar. E, visto ser um cloud service, está na nossa cloud, no Oracle Cloud Infrastructure, e que benefícios é que isso nos dá? Dá-nos alguns benefícios, como eu poder ter visibilidade não só de base de dados a base de dados, mas de um conjunto de bases de dados como um todo. Eu posso agrupar as bases de dados e ver como um todo qual é o risco no ambiente de produção, no ambiente de qualidade, no ambiente de analytics, por exemplo. Outro ponto forte, que nós já estávamos a receber estes pedidos há muito tempo por parte dos nossos clientes e finalmente está disponível, é a disponibilização de tudo isto via API. Portanto, nós no OCI temos desde APIs REST, a Go, a Python, a Ruby e outras linguagens. Vocês poderão fazer tudo o que eu acabei de falar via API. Portanto, isto permite-vos integrar esta inteligência nos vossos ciclos de CloudOps, ou DevSecOps, ou SecOps, para tirarem partido destas funcionalidades sem terem que ir à consola e conseguirem com isso fazer estes automatismos. Outra parte interessante é que nós, quando desenvolvemos um componente, um cloud service dentro da nossa cloud, vamos alavancar outros serviços, por exemplo, o serviço de notificações e eventos, também permite, sempre que há um alarme no data safe, eu posso enviar essa notificação, por exemplo, para o meu SIEM que está, ou CIEM que está on-premise ou noutra cloud, inclusivamente. Portanto, este é um ponto também bastante interessante para do data safe e da cloud OCI como um todo. Só como notas finais, o Data Safe é esta consola unificada que vos permite ter acesso a estas 5 funcionalidades, avaliação de segurança como um todo da minha base de dados, identificação de risco de utilizadores, gestão de audit trails e reporting sobre a atividade que está a acontecer nas minhas bases de dados, descoberta de dados sensíveis, mascaramento de dados com um ponto importante que é não requer grande especialização para poderem começar a usar esta solução como um todo. Antes de terminar a sessão, gostava só de vos convidar para, pelo menos uma das coisas que está aqui vocês deviam consultar, que era o e-book oracle.com/securing the database. É um e-book escrito pela minha equipa que basicamente vos permite perceber todas as potencialidades que existe numa base de dados Oracle para proteger dados confidenciais. E com isto me despeço. Se tiverem perguntas, eu vou estar por aqui mais um bocadinho. Fico à vossa disposição. Obrigado.